Olá, hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada da Lei Brasileira 13.060, de 2014. A nossa fonte principal é um material de estudo bem completo sobre direitos humanos que detalha essa lei. E o objetivo aqui é entender como essa legislação disciplina o uso daqueles instrumentos de menor potencial ofensivo, né, pelos agentes de segurança pública em todo o país. Vamos entender isso melhor. Exato. Vamos olhar o que a lei diz, o que ela define, quais são os princípios que, devem guiar a aplicação dela. E também as responsabilidades, né, tanto dos agentes na ponta quanto do próprio poder público. É uma lei importante. Com certeza. Para começar então, o que são exatamente esses instrumentos de menor potencial ofensivo que a lei menciona? Olha, a definição da lei é bem direta. São tecnologias, instrumentos projetados especificamente para conter, debilitar ou incapacitar pessoas, mas só temporariamente. E o ponto-chave é esse: com baixa probabilidade de causar morte ou lesão permanente. A ideia é uma alternativa à força letal. Certo, uma alternativa menos danosa. E a lei diz quando usar? Tem alguma preferência? Tem sim, e isso é fundamental na lei. Ela estabelece que os órgãos de segurança pública devem, priorizar o uso desses instrumentos, antes dos de maior potencial ofensivo. Mas tem o mais importante: essa priorização não pode colocar em risco a integridade, seja física ou psíquica, dos próprios policiais. É aquela busca de equilíbrio que você comentou. Entendo. É um equilíbrio delicado, imagino. Mas, na prática ali, na rua, como é que o agente decide se usa, qual usa, como usa? A lei dá alguma orientação para essa decisão? Dá sim, não pode ser algo arbitrário. A lei exige que o uso siga obrigatoriamente mesmo 4 princípios básicos. São eles: legalidade, necessidade, razoabilidade e proporcionalidade. Ok. Legalidade, necessidade, razoabilidade e proporcionalidade. 4 filtros, então. Legalidade, imagino que seja o mais óbvio. Tem que estar previsto em lei, certo? Correto, é a base. Já a necessidade, ela vai um pouco além. Quer dizer, o uso da força e daquele instrumento específico tem que ser indispensável mesmo para controlar aquela situação, naquele momento. Não é só ser útil, sabe? Tem que ser o último recurso razoável entre as opções que causam menos dano. Entendi. E razoabilidade e proporcionalidade? Às vezes me parecem conceitos meio próximos. Qual a diferença ali na prática? Eles se complementam bastante, mas têm focos diferentes. Pensa assim: a razoabilidade é sobre escolher a ferramenta certa para aquele objetivo legítimo. Por exemplo, usar um spray de pimenta para conter alguém agressivo talvez seja razoável. Usar uma arma de choque de alta voltagem, se não for estritamente necessário, talvez não seja. Ok, ferramenta certa. Isso. Já a proporcionalidade, ela foca na intensidade certa do uso dessa ferramenta. Voltando ao spray, é usar só o suficiente para conter a agressão, né? Não continuar usando depois que a pessoa já está contida, por exemplo. A força usada não pode ser maior que a ameaça que está ali. Esses princípios todos juntos tentam limitar o uso da força só o que for estritamente necessário mesmo. Faz todo sentido. E isso me leva a um ponto que eu acho crucial na lei, que são as situações onde ela limita de forma bem explícita o uso da força mais extrema, que é a arma de fogo. Quais são essas restrições? Sim, são restrições bem diretas e muito importantes. Estão lá no artigo 2º. Basicamente, a lei proíbe usar arma de fogo em 2 situações bem claras. A primeira, contra uma pessoa que está em fuga se ela estiver desarmada. Ou mesmo que esteja armada, mas não represente um risco imediato de morte ou lesão grave para os agentes ou para outras pessoas. A fuga por si só não justifica o disparo. Certo. A fuga isoladamente não legitima o uso da arma de fogo. Entendido. E a segunda proibição? Segunda é contra um veículo que simplesmente ignora que fura um bloqueio policial. Atirar no carro só porque ele fugiu do bloqueio não pode. A exceção é muito clara. Só se esse ato de furar o bloqueio, por si só, criar um risco real, concreto, iminente de morte ou lesão grave. Tipo o motorista jogar o carro para cima dos policiais ou de civis. Fora dessa situação de risco imediato e grave,
Atirar no veículo que foge não é considerado legítimo pela lei. Essas restrições são bem importantes, né? Tentam evitar o uso letal como primeira resposta. Entendido, são limites bem claros. Agora, para que tudo isso funcione na prática, os princípios, as restrições, imagino que o preparo dos agentes e ter o equipamento certo sejam fundamentais, né? A lei fala sobre isso. Falo sim, e de forma bem direta. A lei diz que os cursos de formação de capacitação dos agentes de segurança, eles deverão incluir, é obrigatório, conteúdo sobre o uso desses instrumentos não letais. Tem que treinar. E mais, ela também define que o poder público, o Estado, tem o dever de fornecer esses instrumentos para os agentes. Não basta priorizar na lei, tem que dar condição para o agente usar. Então é uma via de mão dupla. Treinamento obrigatório e dever do Estado de equipar. Exatamente. A ideia é que essa priorização do uso menos letal seja viável, né? Que o agente tenha o conhecimento e o meio para aplicar a lei. E se, mesmo com todo esse cuidado, o uso da força acabar resultando em ferimentos? A pessoa se machuca. O que a lei diz nesse caso? O artigo 6º trata disso. Ele garante que sempre que alguém for ferido por causa do uso da força policial, essa pessoa tem direito à imediata prestação de socorro e assistência médica. E tem mais um detalhe importante. A ocorrência, o fato, precisa ser comunicado à família do ferido ou alguma pessoa que ele indicar. É uma forma de assegurar direitos e responsabilidade, mesmo depois do confronto. Certo. Então, para a gente amarrar tudo isso, a Lei 13.060, ela basicamente cria um marco legal para tentar reduzir a letalidade na ação policial. Ela faz isso priorizando os instrumentos menos ofensivos, baseando o uso em princípios claros como necessidade, proporcionalidade e colocando limites bem definidos, principalmente para o uso de arma de fogo. É uma tentativa de equilibrar a ação do Estado com a proteção da vida. Sem dúvida, é uma estrutura legal que busca guiar o uso da força por critérios mais técnicos, mais éticos, eu diria. Claro que, como qualquer lei, né, a efetividade dela no mundo real depende muito da aplicação consistente. Depende do treinamento contínuo, do fornecimento dos equipamentos que a gente falou e, claro, da fiscalização para ver se está sendo cumprida e da responsabilização quando não está. Perfeito. Acho que cobrimos os pontos principais e para quem nos ouve, fica talvez uma reflexão final, né? Pensar em como a aplicação consistente desses princípios, ou a falta dela, né? A legalidade, a necessidade, a razoabilidade, a proporcionalidade no uso da força, como isso pode ao longo do tempo moldar a percepção, a confiança que a sociedade tem nas suas forças de segurança. Fica aí para a gente pensar.